Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa que é feito por vocês, para vocês, nossos colaboradores e trabalhadores da saúde. Hoje estamos na semana que antecede um evento que é um encontro, na verdade, para discutir a Política Nacional de Humanização. E nós estamos recebendo hoje, para tratar deste assunto, que tem tudo a ver com saúde, a psicanalista Cleusa Pavan, que é coordenadora da Política Nacional de Humanização no Estado de São Paulo, além de consultora. Cleusa, seja bem-vinda ao nosso programa. Quero que você fique à vontade, nós temos aqui algumas coisas para esclarecer, mas, acima de tudo, conhecer um pouquinho mais do Humaniza SUS, desta Política Nacional de Humanização, que completa 10 anos, né? E temos aí essa semana de reflexão, eu chamaria assim, pelo que a gente estava conversando antes. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos. Eu queria, logo assim, para a gente começar, né, para você relaxar e contar, você que é participativa de toda essa história, conta um pouquinho para nós todo esse processo desses 10 anos, né, o porquê disso tudo e o que nós estamos conversando aqui para explicar quem está nos assistindo hoje. Então, eu começaria dizendo um pouco sobre a própria política, né? A Política Nacional de Humanização é uma estratégia criada pelo Ministério da Saúde, né, para mudar processos de trabalho, mudar modelos de atenção e de gestão no SUS e, na verdade, fazer valer os princípios do SUS, não é? Os princípios da universalidade, da integralidade, da equidade. A gente sabe que acesso no SUS hoje a gente tem quase totalmente garantido, não é? A não ser algumas áreas de muito vazio assistencial, mas uma grande questão para o SUS há muito tempo é a qualidade dessa atenção, a garantia da integralidade, a garantia de um cuidado que possa se fazer em rede, né, e que tenha um compromisso do trabalhador, do gestor e do usuário com a produção da saúde nessa rede, né. Então, a Política Nacional de Humanização, ela criada lá em 2003, ela veio na direção de fazer transformações nos modos de atenção e gestão no SUS. Ela é uma política que não inaugura o tema da humanização no SUS. O tema da humanização no SUS já vinha de muito tempo, num certo sentido. É interessante você tocar esse tema, porque muitas pessoas, inclusive, têm essa, vamos dizer assim, um tanto de aversão quando se fala em humanização. Né? Porque, na verdade, a gente entende que um processo já existia. O que diferencia esta humanização antes e depois desta data? Então, desde 1960 para a década de 60 do século passado, a gente sabe que o movimento, por exemplo, da feminista já pautava esse tema da humanização quando trazia o tema da saúde da mulher, não é? Mais especificamente na década de 90, 2000 até 2002, começam a aparecer programas, por exemplo, o PNA, né? O Programa Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar. Né? Ele nasce em 2000, né? E nasce com experiências localizadas em hospitais. Também outros programas tipo o Mãe com Canguru, né? Que é o cuidado ao recém-nascido, cuidado humanizado ao recém-nascido. O programa de saúde, de humanização do parto, vários programas que desde de 99 até 2002 foram criados, 9 a 10 programas, e nesses programas uma linha tênue entre humanização, qualidade da atenção e satisfação do usuário foi sendo criada, uma linha bem tênue, né? Ficou em foco. Na verdade, né? Era a criação de um foco específico. Espera um pouquinho.
isso não pode ser apenas na questão médica ou centrado naquele profissional. Tem que ser uma coisa mais democratizada entre o usuário, entre o gestor, entre esses profissionais. Foi isso? Em termos ainda, até 2003, é aí que a gente vai poder estabelecer uma certa diferença, né, de 2003, porque o marco para nós é 2003. Mas antes disso, temos que lembrar que a 11ª Conferência Nacional de Saúde já pautava a humanização, né? O tema da 11ª foi acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social, né? Então, isso estava pautado no SUS, né, desde 2000, 11ª Conferência. Em 2003, então, a gente fez uma análise via Ministério, né? A gente fez uma análise desses programas e dessas ações de humanização, e uma análise compartilhada mesmo, né? Com as próprias experiências exitosas que foram aparecendo através desse programa, através do PNAE, inclusive, né? E a gente pôde detectar que essas ações de humanização estavam ou localizadas num hospital, por exemplo, ou localizadas numa linha de cuidado ao recém-nascido, cuidado ao parto, não é? Então, a gente foi percebendo que ações estavam fragmentadas, importantes ações, mas fragmentadas, localizadas, muitas vezes ações identificadas com a questão de gênero, por exemplo. Então, quem faz humanização são as mulheres, elas que podem tomar conta dessa ação, né? Localizadas em certos profissionais, a psicologia, assistência social, né? E orientada sempre por uma perspectiva de foco no cliente, na qualidade total e tal. E aí a gente percebe que essas ações são importantes, essas experiências são importantes, mas a humanização vai ficando com essa conotação assistencialista, não é? Numa conotação mais de boa vontade, né, do ser humano, né? Então uma das grandes questões era como vocês estão propondo humanização, humanizar o humano. Não se trata de humanizar o humano, né? Mesmo porque humanizar com preleções morais, tipo seja bondoso, seja atencioso, seja acolhedor, isso a gente sabe que não produz mudanças nos modos de atenção e de gestão. É uma coisa que deveria ser natural, né? Da própria assistência. Pois é, mas nem sei se tão assim natural, né? Que é da natureza humana também você ser pautado por afetos que são contraditórios, né? O humano comporta essa dimensão não só da bondade, da possibilidade de ser atencioso com o outro, mas comporta outras dimensões, né? Que são dimensões da raiva, dimensões do desconforto, do dia a dia, não é? Do quanto aquela estrutura agride, produz, ou o quanto aquilo, a dificuldade dele chegar ao local de trabalho, ou do próprio... Então, acho que tudo isso é que começou a ser problematizado, né? Na verdade, o que a gente veio problematizar foi esse ideal do bom humano, né? A gente, na verdade, recoloca o tema da humanização em outros termos. Perfeito. E que termos são esses, né? Os termos principais são: só há processo de humanização no trabalho se a gente interferir no modo de produção da saúde e não simplesmente no modo como o trabalhador recebe um sujeito ou um usuário num determinado local ou num determinado ponto do serviço onde ele se encontra, né? Então, recolocar em outros termos implicou para nós em pensar na inclusão de trabalhador, gestor e usuário, fazendo análise de processos de trabalho e construindo as possibilidades e as estratégias de interferir nos processos de trabalho. Essa é a grande novidade, essa é a grande oferta que a Política Nacional de Humanização traz para o SUS. Há 10 anos, não é? A gente tem, podemos dizer, uma tecnologia em operação. A gente faz, através do apoio institucional que a gente promove para equipes de trabalhadores, usuários e de gestor,
a gente faz um apoio no sentido de propiciar que determinadas grupalidades se formem, ou seja, trabalhador sentar com o usuário, sentar com o gestor, não é? Para pensar o que é que está acontecendo, quais são os pontos críticos, porque os pontos positivos do SUS são inúmeros, mas ele tem, nós obviamente sabemos não é? Que temos inúmeros desafios. Não é? Os desafios não são só da ordem dos processos de trabalho, são desafios que a gente sabe de subfinanciamento, uma série de desafios. Mas esses desafios do cotidiano do trabalho, a gente tem condições de interferir neles. Né? E interferir como? Fazendo com que a capacidade de análise dos sujeitos que estão ali envolvidos com o seu processo de trabalho aumente a ponto de construir juntos, coletivamente, estratégias para mudar. Mudar o que, por exemplo? Né? Acolhimento. Acolhimento é uma das diretrizes da política. Porque a política, ela tem princípios, tem método, tem diretrizes e tem dispositivos. Por quê? Porque a gente entende que a política nacional de imunização, ela tem que ser uma ferramenta que opera mudanças. Porque não pode ser um mero discurso. Não é? Então, uma ferramenta que opera mudanças tem que colocar no nosso cenário de perspectiva diretrizes para onde a gente aponta, né? E tem que ajudar com dispositivos que são instrumentos que ajudam a alcançar essas diretrizes. Por exemplo, a diretriz do acolhimento. Né? O acolhimento, essa atitude, né, que é estar com o sujeito, implica em poder interferir naquele processo rotineiro de uma chegada num serviço ser feita através de senha, né? E o sujeito fica na fila e muitas vezes morre até na fila de um PS, né? Então, esse acolhimento tem que ser uma escuta qualificada desse sujeito que chega, não é? E tem-se que, ao escutar, a gente tem que fazer uma certa diferenciação entre aquilo que ele vem pedindo, que muitas vezes não é o que ele necessita. Né? Uma queixa não é uma necessidade. Né? Então, essa escuta qualificada tem que diferenciar um pouco esse pedido. Muitas vezes o sujeito vem pedindo alguma coisa rotulada. Eu sou um depressivo e eu preciso de tal medicamento. Já vem com essa conotação. Não é? Essas dificuldades a gente percebe no dia a dia. No dia a dia do nosso trabalho, geralmente as dúvidas não são levantadas. Às vezes chega uma paciente e fala assim, eu vim aqui, eu quero que o senhor me peça todos os exames. Não é? E isso, o médico às vezes fica numa situação constrangedora, porque ele sabe das necessidades e como fazer essas solicitações. Agora, será que ela precisa de todos os exames? Quer dizer, será que o importante é sair com aquela batelada do exame? Ou será que a ausculta não é muito mais... A escuta, né, o retorno dessa paciente não é muito mais importante? Acho que é nesse processo. A escuta, o levantamento de uma história, né? Como é que isso começou, quando começou? E não precisa demorar 2 horas para fazer isso. É possível fazer tudo isso, não é? Desde que se tenha um cultivo a isso. E como é que a gente cultiva isso? Numa cultura médico-centrada, que está baseando o cuidado só em intervenções e exames de alta tecnologia. Tem toda uma cultura aí, né? Que precisa ser interferida, ela precisa sofrer um certo desvio, né? Isto faz com que todo o tratamento e todo o cuidado passe por máquinas, passe por exames, quer dizer, não existe mais essa escuta que pode detectar sinais de uma série de outras determinantes daquilo que o sujeito está sofrendo. E por isso entra a multidisciplinaridade, quer dizer, o que traz todo esse processo que nós estamos caminhando, né, já há alguns anos, mas é importante frisar que eu acho que hoje é muito mais fácil da gente introduzir, da gente conversar, às vezes até de
especialidades diferentes, profissionais da mesma área, mas com conhecimentos diferentes, fazer esse matriciamento, fazer essa rede que tanto a gente fala. Né? E aí você já entra numa segunda diretriz importante da própria Política Nacional de Humanização, que é a diretriz da clínica ampliada, né? Então, o que a gente vem desenvolvendo é uma certa expertise em fazer acontecer trabalho em equipe multidisciplinar, né? Porque a gente tem que romper a lógica da queixa-conduta. Digamos, você tem queixa, conduta e medicação, né? Quer dizer, é preciso, todo cidadão tem direito a uma equipe que cuide dele e que cuide do começo ao fim da cadeia de produção de saúde e que ele possa ser incluído também, né? Nessa construção do seu diagnóstico e do seu próprio tratamento. Então, a clínica ampliada implica em construir, né, no serviço espaços de discussão dos casos, né, dos usuários, dos sujeitos que estão demandando alguma atenção e construir projetos que são, a gente chama, os projetos terapêuticos que dizem respeito àquele paciente com a sua singularidade, né? Porque nem todo hipertenso é o mesmo sujeito, né? Cada hipertenso vai, por exemplo, né, vai reagir de uma determinada maneira. Ele precisa de um projeto que dê conta desta sua singularidade, né? Então, a ideia da clínica ampliada é não só a construção de equipe multidisciplinar para trabalhar esse conceito de saúde, né, não como mais ausência de doença, mas saúde com uma capacidade que o sujeito tem de lidar com a variabilidade da vida, né? Porque essa é a grande, para mim, a grande definição de saúde, né? Porque num determinado momento o sujeito perde a capacidade de lidar com uma dificuldade, né? E saúde é trabalhar essa capacidade que ele tem de lidar com a variabilidade da vida. A vida variou. Né? Tropeçou, caiu, quebrou uma perna ou alguma coisa aconteceu na vida desse sujeito, a vida variou. Então, como é que ele vai lidar com essa variabilidade? Isso uma equipe pode ajudar a construir um projeto para que ele possa lidar com essa variabilidade. Lembramos que o programa da Rede São Paulo Saudável, Saúde em Questão, é um programa interativo aqui com vocês trabalhando e vocês perguntando. E essa pergunta pode ser enviada através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nós transmitiremos então a psicanalista Cleusa Pavan, consultora, coordenadora da Política Nacional de Humanização aqui do Estado de São Paulo, que está aqui nos nossos estúdios. Estamos aqui conversando sobre a semana. Até agora nós vamos entrar exatamente no nosso tema. A semana, eu diria assim, é um momento de reflexão, é um momento que vai ocorrer entre 7 e 11 de abril, que é um espaço que vocês já estão partindo para esse diálogo, ou para uma escuta. Então eu queria que você contasse para nós qual a importância, qual a finalidade, a importância dessa semana nacional de humanização. Então, a Semana de Humanização tem como objetivo debater os avanços e os desafios da humanização no SUS. E, na verdade, também está debatendo os avanços e os desafios do SUS. Né? E é um marco, né? É um marco de 10 anos, né? Porque ela fez 10 anos, acabou de fazer 10 anos. A gente poderia ter pensado num seminário nacional, localizado em Brasília. A gente optou por fazer uma semana inteira descentralizada. Então, essa Semana Nacional está acontecendo em todos os estados do país, em 27 estados. Né? Depois eu posso pormenorizar inúmeras cidades, inúmeras atividades, com inscrições através da rede humanizasus.net, que é importante também eu falar um pouquinho dessa rede Humaniza, qual é a relação dela com a própria Política Nacional de Humanização. Né? Então, o objetivo da semana é fazer um debate a respeito dos avanços e dos desafios da humanização no SUS, no Brasil. E ele vai ser construído isso é uma construção coletiva. Essa Semana Nacional foi uma construção coletiva em todos os estados, não é? Ela não tem uma programação central que desce para os estados, não.
todas as pessoas envolvidas, todos os apoiadores da humanização, todos os consultores da Política Nacional de Humanização se reuniram com os seus atores, né? Trabalhador, gestor, usuário, SES, né? Secretarias Municipais de Saúde, para produzir atividades comemorativo-reflexivas durante essa semana. Porque também é uma semana de comemoração. Nós temos muitos avanços, temos muitos desafios pela frente, mas a gente já tem avanços, né? Então, é uma semana também de comemoração. As atividades todas são atividades produzidas nestas regiões, nesses estados, nestas cidades, por trabalhador, gestor e usuário. Não foram os consultores que definiram o que iria acontecer. Muito pelo contrário, né? Abrimos inscrições para atividades específicas para a semana. Isso era algo que a gente tinha colocado desde o início como importante. Durante a Semana de Humanização, Nacional de Humanização, nós não vamos fazer atividades que a gente faz rotineiramente, que já são atividades, já são ações de um plano de trabalho, de um grupo de trabalho de humanização num determinado serviço. Vamos inscrever ações que sejam ações específicas para a comemoração da semana. E ações de debate, ações de performáticas, ações de reuniões e assembleias com comunidades, onde isso não acontece normalmente. Ações, atividades, né, para marcar essa semana. Cleusa, eu fico aqui imaginando a dificuldade para se escolher e para se fazer tudo isso. Teve alguma logística para tudo isso? Tem muita logística, né? A rede humanizasus.net, né, que é um portal de comunicação, um portal de compartilhamento de experiências, ela foi aquela que captou todas as inscrições desta semana, dessas atividades para a semana. De tal forma que, por exemplo, no final da semana, né, nós vamos ter um mapeamento, não é? Uma espécie de uma cartografia de todas as ações que os sujeitos, sejam eles usuários, trabalhadores ou gestores, entendem como sendo ações de humanização. A gente vai ter um belo panorama, né? E a partir dele também a gente vai se aproximar destas atividades para trabalhar com eles, o que é realmente que está ali em termos de política nacional de humanização. Né? A semana termina, mas o trabalho continua dali para frente, é o que vai constituir os novos passos, os novos desafios também. Então, a semana é só um momento, né, dentro de uma estratégia de intervenção, de uma prática, né, que vem de 10 anos e pretende-se continuar enquanto o SUS tiver desafios, né, porque essa é a razão de ser de uma política nacional de humanização. E você o que você espera de tudo isso, ou o que vocês esperam de todo esse processo, né, após a Semana da Humanização? Como é que vocês estão enxergando todo esse momento? Então, se a gente entende a Semana de Humanização como uma mobilização em defesa do SUS, de um SUS de qualidade, né, o que a gente espera é que isso potencialize ainda mais as nossas intervenções e as nossas ações. Né? A Política Nacional de Humanização, ela funciona, na verdade, porque ela opera mudanças, porque ela ajuda equipes a se colocar em análise e produzir estratégias, e ela opera também por contágio, né? Nós não temos uma normatização, essa política não vem por uma norma, né, do Ministério, ela não tem uma portaria, uma norma. Ela é uma política que se faz porque, ao se apresentar, ela desperta o interesse, seja no trabalhador, seja no gestor, seja no usuário, seja no movimento social, desperta o interesse de participação num processo de mudança. E isso vai contagiando, né,
a ponto da gente ter hoje muitas, conforme eu te falei, estamos em todos os estados da federação apoiando muitas secretarias estaduais, municipais, né? Só que em São Paulo, numa parceria bastante grande com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde. Aqui em São Paulo a gente tem 200 atividades inscritas, não é? E a inscrição é aberta, não tem um filtro que não seja este. O filtro foi atividades que estão sendo planejadas para a semana, não são ações que o serviço ou o sujeito desenvolve durante o ano todo. Nesses 10 anos, houve várias diretrizes. Essas cartilhas que nós estamos aqui, que você trouxe, apenas para mostrar, são cartilhas exatamente dando diretrizes para o desenvolvimento de todo esse processo. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, essas cartilhas, na verdade, são uma produção que as pessoas poderão ter acesso através da rede humanizasus.net. Lá estão depositadas todas estas cartilhas, né? E não apenas cartilhas, mas textos, vídeos, experiências, relatos de experiências. E são cartilhas que vão contando um pouco, né, das diretrizes com as quais a gente trabalha. Essa é uma delas, né, gestão participativa e cogestão. Eu tinha falado da diretriz do acolhimento, da diretriz da clínica ampliada e compartilhada, né. Outra diretriz importantíssima, além da cogestão, por quê? Por que cogestão? Por que gestão compartilhada? Porque a gente acredita que não conseguiremos fazer mudanças num processo de assistência, no atendimento a um usuário e no atendimento ao próprio trabalhador e às suas necessidades, se a gente não mudar a gestão, o modo de gestão dos serviços, né? A gente tem que fazer uma espécie de subversão nessa lógica, que é uma lógica manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, todo trabalhador, ele tem condições e ele é gestor do seu próprio processo de trabalho. Só que ele precisa ser incluído, né? Ele precisa ser incluído na reflexão sobre como essa gestão está sendo implementada, né? E qual é o jeito democrático, como é que a gente democratiza as relações. Eu chamaria isso direitos e deveres do cidadão de uma forma bastante completa, porque as pessoas querem ter direito, mas esquecem muitas vezes dos seus deveres. E eu acho que é essa forma da gente encarar tudo isso. Permitir, e às vezes as pessoas aprendem isso, no dia a dia, nessa militância do dia a dia. Não sei se você concorda com esse pensamento, mas é algo para a gente também trazer para a reflexão. E uma militância que envolve, porque tira o sujeito da solidão, né? Muitos apoios institucionais que a gente faz para muitas equipes, eu pelo menos tenho uma experiência já de alguns bons anos, né? O que mais fica evidente é como é que os trabalhadores saem da sua solidão, da solidão dos seus serviços e vêm para uma roda de conversa, né? E pode num primeiro momento trazer muitas queixas, muitas dores, mas num segundo momento o que vão aparecendo são as possibilidades de interferência naquilo que é daquela governabilidade, né? E não só se é possível interferir no modo como você está produzindo saúde no seu local de trabalho ou no seu território, imediatamente, é possível também interferir não só de maneira imediata, porque o que vem acontecendo é essa articulação também da Política Nacional de Humanização dos consultores com movimentos sociais, não é? Vem podendo propiciar que a gente construa planejamentos regionais de saúde de maneira ascendente, de maneira participativa, de maneira a incluir pastoral da saúde, a incluir movimentos de sindicatos, movimentos negros, todos os movimentos sociais que a gente
tem num determinado território, né? Cleusa, eu queria que você, então, nós estamos chegando, infelizmente, já ao final do nosso programa, mas eu queria que você fizesse um convite rapidamente para que as pessoas entrem no humanizasus.net, para que possam participar dessa semana também. Então, para que entre no humanizasus.net é importante, todas as atividades estão lá, mas eu queria fazer um convite especial aqui na cidade de São Paulo. Perfeito. Numa parceria muito profícua e muito boa com a Secretaria Municipal de Saúde, nós vamos fazer um encerramento da semana lá na Praça Júlio Prestes, que é na região da Luz. Nós vamos trabalhar ali um contato com os usuários de crack, vamos estar numa sintonia fina com o Braços Abertos, né, o programa Braços Abertos, e vamos, ali teremos atividades desde as 9 da manhã até as 16, rodas de conversa, por exemplo, rodas de conversa sobre um SUS para todos e para qualquer um, com convidados, não é, da universidade, o coordenador nacional da política estará presente, rodas de conversa sobre racismo e violência institucional, com movimentos sociais presentes, uma outra roda de conversa sobre redução de danos, não é, que é justamente uma política de cuidado ao usuário de crack e outras drogas, que tem tudo a ver com a política nacional de humanização. Então, especialmente para esse dia, vamos ter a tenda Paulo Freire, vamos ter a economia solidária. Isso tudo no dia 11? Isso tudo no dia 11. Perfeito. Né? Agora, a semana começa no dia 7. A abertura da semana vai ser na Praça da Sé, numa parceria ali, numa composição também, com todo um movimento pelo Dia Mundial da Saúde, que é 7 de abril. Né? Então, começa na Praça da Sé. Estaremos com atividades, inclusive em praça pública, em todas as regiões, em algumas regiões de São Paulo, principalmente a FAO Brasilândia, mas todas as coordenadorias de saúde da Secretaria Municipal de Saúde estão com atividades, quase todas. Não é? Então tem atividades em hospitais, tem atividades em unidades básicas de saúde. A cidade vai estar mobilizada, a cidade de saúde, na verdade, né, vai estar mobilizada durante essa semana. E teremos também um encontro inédito no dia 9 de manhã, que é um encontro com hospitais estaduais e hospitais municipais, não é? Numa temática, num tema que é humanização, processos de trabalho e gestão na atenção hospitalar. Vai ser no Teatro João Caetano, na quarta-feira, às 9 da manhã, dia 9. E todas essas informações vocês poderão adquirir no humanizasus.net, só colocar lá no seu computador e vocês vão poder acompanhar todo esse processo e procurem, vamos participar sim, porque vai ser uma semana muito especial para o município, para o país, para o Sistema Único de Saúde. Mais uma vez, muito obrigado, Cleusa, pela sua presença. Acho que nós conseguimos, pelo menos, atrair a atenção de todos para essa semana que será muito especial. E para vocês, lembre-se, canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, e vocês podem mandar o seu questionamento, a sua pergunta, estaremos prontos para encaminhar para a Cleusa e nós temos o maior prazer de responder a vocês a qualquer momento. Forte abraço, até a próxima semana.